Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de setembro de 2025. Revolta dentro do Kremlin. E também um assunto já na sequência, que acho que é um encadeado do primeiro, revolução na Rússia não é mais inesperada. Eu quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê sempre a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, é importante porque assim o YouTube distribui para mais pessoas. E também peço o compartilhamento para pelo menos umas 10 pessoas, que puder dar mais, 15, 20 ou para 50, quantos você tiver na rede social, porque é uma coisa rápida, simples e assim vocês dão acesso a mais pessoas assistirem e dá um potencial maior também de pessoas que venham a se inscrever no canal e poderem também ver a verdade. Muito obrigado. Se forma uma revolta dentro do Kremlin. Um ditador envelhecido, talvez nem tanto com aparência de velho, mas com a alma envelhecida, uma alma soviética, uma alma stalinista, uma alma criminosa hitlerista, torna a vida na Rússia fechada, obediente, repressiva, nos moldes soviéticos e torna-a insuportável. O grupo de pesquisa Elite Russa da França apresentou um relatório sobre o crescente descontentamento dentro da própria elite russa. Eles chamaram ele de o idoso ditador Putin. Ele completará agora em outubro, no dia 7, 73 anos. E ele continua arrastando o seu país, o seu povo, para um conservadorismo arcaico e uma política de proibições. Até mesmo os estrategistas políticos mais próximos do Kremlin admitem que não podem mais tolerar esse estilo. O foco foi uma publicação de uma estrategista política e conselheira de Oleg Deripaska, que é um dos oligarcas, inclusive é ligado ao ditador da Rússia. O nome dela é Maria Sergeyeva. O Deripaska, né, que ela é conselheira dele, esse Oleg Deripaska, ele é ligado à equipe do Kremlin, né, e ele fala lá com o pessoal ligado ao Putin, e ele fala especificamente com Sergei Kirienko, que é um dos assessores do ditador da Rússia. E essa Maria Sergeyeva, ela chamou a comunidade patriótica de guardiões, então eles têm uma comunidade chamada o Putin, em volta do Putin, né? De comunidade patriótica de guardiões. Ela chamou-os de baratas, enfatizando que esses novos aliados de Putin acabaram se mostrando muito mais desagradáveis do que os liberais. Sergeyeva escreve: os reptilianos foram repentinamente substituídos por insetoides, verdadeiras baratas que, sob frases em voz alta sobre como nossos meninos estão lutando na operação especial, quando vocês virem algumas publicações, eu às vezes faço no resumo, SVO é a sigla transliterada do russo, significa Operação Especial, né? Que o Putin está movendo criminosamente na Ucrânia. Então, que estão lutando na SVO, ou sobre a necessidade de proteger os valores tradicionais, concretizam suas ambições e complexos. Ainda segundo a senhora Maria Sergeyeva, trata-se de uma tentativa obsessiva de novos patriotas, que ela coloca entre aspas esses novos patriotas, de penetrar na vida privada dos russos. Eles têm a única opinião correta sobre o que devemos comer, o que devemos beber, com quem devemos viver e como devemos nos vestir. Não há nenhuma preocupação real com espiritualidade, moralidade, etc. Eu ainda incluiria aí também liberdade. A principal conclusão, esse círculo tem um narcisismo excepcional e um desejo de sentir poder sobre os outros. Aí ela fala agora: não tenho mais forças para encarar essa vergonha, concluiu.
Sergeyeva, como observa o grupo de pesquisa Elite agora, os círculos leais ao Kremlin estão cada vez mais cansados das narrativas arcaicas soviéticas de poder, políticas repressivas e mentiras sobre a guerra. Eu acho que as elites agora, elas têm uma vergonha dos slogans primitivos, né? Essa é a minha opinião, mas ao mesmo tempo fica claro, é impossível mudar a situação, porque a fonte dessas narrativas continua sendo o próprio Putin, que tem eliminado oligarcas que são contrários ao que ele chama SVO, Operação Especial em curso na Ucrânia. Eliminou os generais, né, e está eliminando quem pode. Então eles ainda têm medo, mas a insatisfação é muito grande e está se formando um clima contra o ditador que não consegue resolver o problema da guerra, né? E sobre o velho ditador quer tornar a vida da Rússia igual à da sua juventude, quando ele era jovem, quase entrando na KGB, ainda na antiga URSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma vida fechada, reprimida, obediente, recalcada e com inúmeras proibições, desde a vida pessoal até a pública. A gente precisa lembrar que a Rússia está entrando em uma fase de instabilidade por causa de tudo isso que foi causado na guerra da Ucrânia e está levando a essa repressão violenta antidemocrática na Rússia. Estatísticas oficiais do Ministério do Interior russo confirmam os piores temores. O exército de Putin, que retornou parcialmente ao país, trouxe consigo a guerra, violência urbana, ataques terroristas e crimes graves estão quebrando recordes históricos, transbordando o país em uma zona de constante ameaça. Eu já relatei ontem, então não vou mais falar sobre isso, mas eu queria citar ainda que a aventura militar de Putin, né, está começando a dar frutos, não no fronte, mas nas ruas das cidades russas. E isso quem diz não sou eu. E quem diz isso é o que escreve o Moscow Times, né? É um jornal importante e influente. De acordo com o Ministério do Interior, 870.800 crimes graves, especialmente graves, foram registrados no país somente no primeiro trimestre de 2025, feito por pessoas que voltaram da guerra. Então, eles estão numa situação, né? E a sociedade está se tornando cada vez mais vítima dos próprios, entre aspas, né? Coloco aspas aqui, heróis de guerra da Rússia. Enquanto isso, eu acredito que faça tudo isso, indo para o segundo tema, encadeando o segundo tema, a revolução na Rússia não é mais inesperada, porque já existem movimentações, já existem tentativas de mobilizações, concentrações de pessoas, né? Não muito fortes em Moscou, mas principalmente daquelas regiões onde morreram o maior número de pessoas. Então, eu diria que... E Moscou também já está começando, porque Moscou está atordoada com medo de ataques constantes, quase que diários, de drones ucranianos, mas que não atacam civis. E atacam aeroporto, atacam alguns alvos militares, efetivamente, e agora, a partir, na minha opinião, do ataque que ontem foi realizado, anteontem, né, ontem de madrugada, realizado pelo ditador da Rússia contra o gabinete de ministros da Ucrânia, agora as instalações do governo em Moscou, que não eram atacados, também vão ser atacados pela Ucrânia, pelos drones ucranianos. Acho que vai acontecer isso, né? E a revolução não é mais inesperada, as pessoas estão fartas do Putin, matando seus filhos de fome, porque já está começando em algumas regiões a faltar produtos de alimentação e assassinando seus filhos na guerra absurda contra a Ucrânia. Moscou está sendo forçada a cortar alguns gastos não militares neste mês, em meio a um colapso nas receitas de petróleo e gás e um déficit crescente, inclusive relatado pelo Financial Times. Mesmo em breve aumento nas receitas em julho não ajudou a situação, com o rublo forte, preços do petróleo mais baixos e crescimento mais lento. Esse rublo forte ele é maquiado pelo regime do ditador. De acordo com o Financial Times, itens não prioritários serão cortados, né? De sanatórios a clubes de futebol deficitários, alguns projetos de infraestrutura. E o senador Anatoly Artamonov estimou o impacto em até 2 trilhões de rublos.
Os fundos estão planejados para serem transferidos para a defesa e segurança, ou seja, para a guerra na Ucrânia, mas na verdade para a guerra, né? Não para apenas defesa e segurança local, né? É para a guerra. Os gastos militares dobraram e até triplicaram em alguns meses desde 2022, por causa justamente do fracasso e do incompetente ditador. Uma estratégia arriscada, né? É o que diz as fontes do Financial Times. As receitas de petróleo e gás de janeiro e agosto caíram 20%. E o déficit no primeiro semestre atingiu 4,9 trilhões de rublos, ou seja, 53 bilhões de dólares, com um plano de 0,5% do PIB. Ao mesmo tempo, os custos econômicos estão aumentando, a escassez de pessoal, interrupções nos pagamentos transfronteiriços, não estão pagando mais nada, tem indústrias que não estão pagando funcionários, não estão pagando os insumos da indústria, a inflação está acelerada, as ferrovias estão sobrecarregadas e a indústria do carvão está sofrendo suas maiores perdas desde a década de 1990. No Fórum Econômico Mundial, o Putin disse que a Rússia pode arcar com um déficit maior ainda. Esse cara está com a cabeça pirada, de louco. Não é o que concorda o Banco Central da Rússia, a sua governadora, lá chama governadora, né? Nós chamamos de presidente do Banco Central, a sua governadora, Elvira, ela não concorda com isso, assim como o ministro da Economia, só que eles estão quietinhos, já disseram isso em diversas oportunidades, né? Estão se preparando propostas para cobrir o orçamento, mas na realidade há dois apoios apenas para isso: empréstimos e o Fundo Nacional de Bem-Estar Social. Não tem de onde ter empréstimos, porque a Rússia está sem dinheiro, o Estado ficou sem dinheiro. Metade do Fundo Nacional de Bem-Estar Social já foi gasta na guerra, não no bem-estar social dos russos. Parte dos ativos no exterior está congelada. Aposentadorias não estão sendo pagas. Portanto, é mais lucrativo para as autoridades tomarem empréstimos do que consumir o restante. Mas é uma ilusão, porque não há dinheiro suficiente para tudo. Acabou, né? Como fala Alexandra Prokopenko. Ela é da Carnegie, daquela empresa americana Carnegie, né? Agora as autoridades são forçadas a definir prioridades e os primeiros a serem cortados serão os gastos com civis, porque eles querem continuar a guerra. Na prática, isso significa regiões mais pobres, projetos congelados e uma característica dependência do orçamento da dívida e dos preços das commodities. Nessas circunstâncias, espera-se que os protestos públicos contra o governo se intensifiquem. Até mesmo a revolução não é exceção. E as polícias estão de prontidão, de sobreaviso em toda a Rússia por causa disso. Então o Kremlin já sentiu, já cheirou que isso pode acontecer. Anteriormente, a mídia noticiou que o presidente americano, Donald Trump, exigiu que a Europa abandonasse completamente o petróleo russo e punisse a China por financiar a máquina militar russa, que, aliás, ela continua financiando, comprando petróleo. Isso aqui foi relatado pelo The Guardian, que é um jornal inglês de Londres, né, ou melhor, do Reino Unido de Londres, o Trump então pediu aos líderes europeus que parassem completamente de comprar petróleo russo, bem como que aumentassem a pressão econômica sobre a China para puni-la por financiar as ações militares da Rússia. Na realidade, quem continua comprando petróleo são apenas dois países, mas agora como o entroncamento do gás, do óleo de Druzhba, chamado Druzhba, que eu já noticiei aqui, foi bombardeado, acho que não vai mais nada nem para a Hungria, nem para a Eslováquia, que são amiguinhos do ditador da Rússia. Enquanto isso, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, após as negociações da coalizão dos dispostos, que Trump concordou em reforçar as sanções contra a Rússia, caso o regime do Kremlin continue a recusar negociações de paz reais. Segundo o líder francês, a Europa também imporia sanções adicionais. Foi nesse contexto que isso foi expresso na conversa com o presidente Trump e a coalizão dos dispostos, agora, se eu não me engano, na sexta ou sábado, acho que foi na sexta-feira. Isso falou o Macron. Por sua vez, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observou, após conversa com aliados, que todos compartilham a mesma visão, de que a Rússia está prolongando o processo de negociação. Portanto, deve haver mais pressão, segundo o chefe do Estado ucraniano. A União Europeia e o Japão estão atualmente trabalhando em novas medidas de sanções contra o país criminoso agressor.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam, inscrevam-se se vocês viram aqui a verdade. Não esqueçam de dar um like e não esqueçam de compartilhar, pelo menos para os 10, 15, pelo menos para 10 já melhora. Quanto mais vocês compartilharem, mais vocês estão contribuindo com o canal, porque aqui nós sempre noticiamos a verdade e é uma oportunidade que mais gente vai poder assistir e ouvir a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.